Depois de 3 meses afastado para tratamento de um câncer, o deputado Jorge Pisciani, do PMDB, volta a presidir hoje a Assembleia Legislativa do Rio. E ele está na linha para conversar com a gente logo na abertura do CBN Rio de hoje. Bom dia, deputado, como vai? Bom dia, Bianca. Bom dia, Frederico. Bom dia, ouvinte do CBN. Tudo bem, Bianca? Bom, em primeiro lugar, como é que está sendo a recuperação? Essa retomada alerge vai ser de uma vez só? Será aos poucos? Como é que vai ser? Não, a recuperação está indo bem, quer dizer, na verdade eu estou há 6 meses tratando esse câncer, né? Tive 2 meses de quimioterapia, 2 cirurgias nesse período, mas esses últimos 30 dias eu me recuperei bastante, do ponto de vista cirúrgico. Está resolvido, o câncer está sob controle, ele vai ter que ser acompanhado nos próximos 5 anos. Tem alguma dificuldade ainda de incontinência, que é natural desse tipo de cirurgia, mas eu vou retomar a rotina. Ontem eu já cuidei da parte administrativa, né? Hoje eu cuido da parte política, presido o Colégio de Líderes e presido a sessão. Então vou retomando paulatinamente, mas estando presente no dia a dia do Parlamento do Rio. E nessa volta, quais são suas prioridades à frente da casa, deputado? Não, primeiro retomar. A pauta continua sob o controle do vice-presidente, segundo o vice-presidente deputado André Siriano. Eu vou ter que me inteirar das questões que estão na ordem do dia, né? Ele já me brifou sobre a reunião do Colégio de Líderes hoje. Eu vou mais ouvir do que falar, muito embora se discuta uma matéria importante, que é o aumento do ITD. Eu tenho uma posição muito específica sobre, porque nós votamos essa matéria em dezembro de 2015 e lá só se isentou até 100 mil FII, que dá 300 mil. Então você falar em herança de 15 mil FII, 45, 47 mil reais, é muito grave, porque você pega a pessoa muito pobre. Você tem que falar de herança aumentando a alíquota daqueles que têm mais poder aquisitivo, né? Então você terá debate, eu vou participar do debate, mas, na verdade, eu estou me reiterando agora, né? Eu vou muito mais ouvir do que falar. Esse projeto do ITD, né, que já é um dos que serão votados na semana que vem, ficarão para a semana que vem, que geram receita, apresentados pelo Executivo para gerar receita, um deles sendo esse, tem a ver com a cobrança do imposto sobre herança. Hoje o benefício pode ser aplicado a imóveis de até 320 mil, né, e pela nova proposta, a isenção valeria para casas ou apartamentos de até 48 mil reais. E então, sobre esse, o senhor se posiciona contra essa mudança? Não, eu sou a favor, por exemplo, do aumento da alíquota de 5% para 8%, até 8% para os maiores valores de doação, né? Então, por exemplo, uma família que tem lá 10 milhões, 20 milhões de patrimônio, ao fazer a doação, pagar 8% em vez de 5%, não sacrifica tanto quanto alguém que tem um imóvel de 50 mil reais e tenha que pagar, tá vendo? Porque esse de 50 mil, na verdade, não aumenta a receita nenhuma. Essas pessoas nem têm condições de declarar a doação, tá vendo? Normalmente são doações informais. Então é um equívoco do governo e essas coisas precisam ser discutidas com coerência. Esse debate, eu digo, nós já aumentamos o ITD em 2015. Então eu sou a favor de aumentar para aqueles que têm mais posse, mas sou contra atingir pessoas com herança de 50 mil reais. É um absurdo. Agora em pauta também a questão do déficit, né, para o ano que vem, esse rombo de 10 bilhões de reais, que tem a ver com toda essa questão financeira que o Rio vive. Como que o senhor projeta o futuro do Rio, tendo em vista essa questão, esse rombo já projetado? Olha, eu antevi essa crise já. Quando as pessoas dizem que eu critico o governador Pezão, não há crítica pessoal. Eu, desde o primeiro semestre de 2015, quando retornei à LERJ em fevereiro de 2015, eu fiquei 4 anos fora da LERJ, 2011, 12, 13, 14, eu já conversei com o governador e depois falei publicamente, na própria CBN, que se não tomasse medidas em função do agravamento da crise econômica nacional e do agravamento da crise do Rio, nós teríamos um problema fiscal e financeiro muito grande. Então, nada foi feito, as medidas são tomadas com muita lentidão e demoradas. A LERJ não faltou ao Estado do Rio de Janeiro. A LERJ aprovou tudo aquilo e se o déficit diminui de 25 bilhões para 10 bilhões no ano que vem, é muito em função
do projeto de recuperação fiscal com a União, assinado com a União. Então, acho que nós podemos chegar em 2019 com um orçamento equilibrado, mas eu acho que ainda se pode fazer mais ajustes durante o ano de 18 e diminuir esse déficit de 10 bilhões. Mas, de qualquer maneira, já é um avanço quando você reduz o déficit de 25 bilhões para 10 bilhões. Agora, realmente, o senhor já se posicionou algumas vezes sobre essa questão financeira, criticando, inclusive, a condução do governador Pezão diante de todo esse problema. Mas por que, deputado, em alguns momentos, processos de impeachment contra o governador não foram adiante, inclusive negados pelo senhor na Alerj? São coisas diferentes, Bianca. Eu poderia muito bem ser um oportunista, aproveitar essa pressão da oposição e votar o impeachment do governador e do vice-governador e assumir o governo. Eu não enxergo assim. Eu disputei eleição para deputado, quem venceu as eleições, a população escolheu o governador e o vice-governador. Eu tenho uma formação democrata, não vejo que o que há do governo é lentidão na tomada de decisões. Eu não identifiquei até agora nenhum quesito que leve ao impeachment. A última vez que falei na CBN sobre isso, eu alertava que se não conseguisse, se o governador não fosse capaz de levar adiante o plano de recuperação fiscal, não teria outra solução. E aí não se pagaria salário, não teria uma possibilidade de calendário. O governador, com a ajuda de todos, com a ajuda do presidente Rodrigo Maia, conseguiu que o governo federal, às duras penas, assinasse o plano de recuperação fiscal. Somente por isso nós vamos reduzir o déficit de 25 bilhões para 10 bilhões no ano que vem e certamente zerá-lo em 2019 e começar uma nova etapa no estado do Rio de Janeiro de recuperação do estado. Então, a minha defesa ela é sempre do ponto de vista do interesse público, do interesse da população do Rio de Janeiro, de 17 milhões de habitantes. Bom dia, deputado, é o Frederico que está falando. Queria aproveitar que o senhor falou do governador Pezão e saber o que o senhor, de longe, como é que o senhor interpretou e acompanhou toda essa situação na Rocinha, quando o morro foi invadido. O secretário e o próprio governador admitiram erro em não se antecipar a esse conflito das facções. O senhor vê um desgaste do governador e também do secretário de Segurança em todo esse processo? Olha, nós vivemos uma situação muito delicada na área de segurança. Nós tínhamos um processo que a sociedade aprovou, né, e a imprensa aprovou, a sociedade, os articulistas, que era a política de aproximação da polícia com a população através das UPPs. Não era uma política de confronto, era de aproximação. Você limpava a área, tirava as armas, os bandidos fugiam e você instalava a UPP e a polícia então seria uma polícia de aproximação com a população. Mas isso previa, eu como presidente da Alerj, ajudei a aprovar, através de concurso, nós chegarmos a um contingente de 60 mil policiais no estado do Rio de Janeiro. Com a crise econômica, isso não foi possível, não se pôde mais contratar os concursados. Hoje mesmo tem vários na espera, que já fizeram todas as etapas do concurso. Nós perdemos muitos policiais, não só por mortes, como feridos, como por expulsão, né, por aposentadoria, por reforma. Então, hoje nós temos um pouco mais de 30 mil policiais. As UPPs ficam com 1/3 disso. E hoje, como é que você trabalha uma política de aproximação dentro de um ambiente de pacificação se voltou às comunidades estarem altamente armadas, os bandidos altamente armados? Então, hoje, a necessidade é de uma política de confronto. Então, tem que ter estratégia, tem que recuar nesse projeto das UPPs, e não recua porque o secretário entende que isso, até pela sua formação, quando eu falei que ele é um filósofo, eu falo elogiosamente, porque ele adoraria que as coisas se resolvessem sem conflito. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo um ambiente de conflito. Então, o governador é muito lento, quer dizer, você tinha feito 3 grandes operações, com as Forças Armadas, inclusive, com a Polícia Civil, que é excelente, com a Polícia Militar, que é muito boa, e você não tinha apreendido um fuzil. Era a crítica, inclusive, da imprensa. Ora, você tinha 100 fuzis na mão de 100 bandidos que se deslocaram do Morro do Estácio até Rocinha, ninguém viu, deve ter pelo menos 20 carros para transportar, e ao chegar na Rocinha, a população é que filmou, e a imprensa divulgou.
Ora, tinha que ter invadido e cercado a Rocinha imediatamente. Levaram 6 dias para fazê-lo. Então tem alguma coisa errada. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, diz que o secretário de Segurança, Roberto Sá, deveria deixar o cargo, deveria ser exonerado. Você acha que ele perdeu o comando? O senhor concorda com ele? Não, eu acho que não. Acho que não é nenhuma questão de comando. E acho que a questão de nomear e exonerar é uma questão própria do governador. O que não impede, o que não tira legitimidade, até porque tem ajudado muito o Rio de Janeiro, o presidente Rodrigo Maia, da mesma maneira que eu tenho ajudado o Estado de uma forma geral na Alerj, mas também não me tira a autonomia de criticar ou de ponderar ou de fazer observações. O que eu acho que não é que perdeu, é uma questão de filosofia, a formação do secretário, do doutor Roberto Sá. Ele é a favor de uma política de aproximação, sem confronto. E chegou a um ponto que não tem mais essa possibilidade nesse momento. Nós perdemos as condições. Perdemos as condições materiais, perdemos as condições políticas e perdemos as condições policiais de ser uma política. Como é que você faz na mesma comunidade, mantendo lá o PP, uma política de aproximação, e aí você tem que entrar com homens armados para uma política de enfrentamento? Então tem duas políticas que se contradizem, está errado. Essa é a questão. Não é a questão, pois agora, é porque ele perdeu as condições? Não, ele tem uma visão equivocada para este momento. O que estava certa nos 10 anos que ele e Beltrame, nos 8 anos, que os 2 últimos já não foram assim. Tanto que eu apoiei intensamente o doutor Beltrame nos 2 últimos anos. Ele já tinha muita dificuldade. Então, o que houve é que ele continua pensando dentro das condições que se tinha nos 8 primeiros anos. Isso se perdeu, lamentavelmente. Agora, a gente está conversando com o presidente da Alerj, o deputado Jorge Pisciani, que volta hoje à casa. Eu queria falar com o senhor sobre o Tribunal de Contas do Estado. Tem uma pendência lá, né? Ele tem que preencher ainda a vaga do Jonas Lopes. O informe, o dia de hoje, diz que Pezão vai se reunir com a presidente interina do TCE, a Mariana Montebello, e que ela já enviou, inclusive, nomes de 3 auditores substitutos de conselheiros e que o senhor seria contra essa lista. Por quê? O senhor defende uma indicação política? Não, não é a questão de defender a questão política. Não. Na forma da Constituição, 3 das vagas cabe ao Executivo. Sendo que dessas 3 do Executivo, uma cabe ao Ministério Público Especial, que foi rigorosamente respeitado, e nós aprovamos o nome da doutora Mariana. Ela pertencia por concurso ao Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas, e o nome dela foi enviada pelo governador Alerj e nós aprovamos. Agora tem 2 vagas do Executivo a serem preenchidas, a do Jonas Lopes e a do conselheiro Nolasco. Uhum. A ordem seria, nesse momento, do governador indicar um nome de auditor. Tanto que o governador é que tem que enviar. Só que esses auditores, a meu ver, e eu estou pedindo parecer à Procuradoria da Alerj, não preenchem os requisitos mínimos porque ainda estão na fase de estágio probatório, o que não ocorreu com a doutora Mariana, porque o concurso para o Ministério Público Especial foi anterior ao de auditor. Ela já preenchia todos os requisitos. Então, me parece, em não tendo condições, a vaga passa a ser do Executivo de nível de nomeação e a de auditor fica para quando vagar a vaga do conselheiro Nolasco. Isso que deve ser à luz da Constituição. Eles estão baseados, e aí vai caber aos juristas interpretarem isso e depois ao Judiciário, no regimento interno do Tribunal de Contas, que para mim é uma piada. Eles dizem assim, que eles são vitalícios. Eu considero um auditor um funcionário público estadual, pago pelo erário estadual, como um juiz, como um promotor, como um defensor, como um delegado, como um engenheiro, como um professor, como um médico, e todos, ao fazerem concursos, para se efetivarem, tem que passar no estágio probatório. Eles, para eliminar este argumento, colocaram no seu artigo 100 que eles só podem ser demitidos depois da posse por decisão judicial, só que isso não tem força de lei. O regimento interno,
ele não suplanta a Constituição, ele não suplanta as leis administrativas que regem todas as carreiras do funcionalismo público brasileiro, seja federal, seja estadual, seja municipal, daqueles que ingressaram para o concurso público. Então, me parece que há uma grande dúvida que precisa ser dirimida. Não é que eu sou contra ou sou a favor deste ou daquele, tá entendendo? Uhum. Mas o senhor teria um nome de sua aprovação que fosse indicado pelo Executivo? Não cabe a mim escolher nomes. A Assembleia, simplesmente, pelos seus órgãos técnicos, como é que funciona? O governador enviando o nome Alerj, eu dou o despacho para que ele vá à Comissão de Normas Internas, que eu nem sei quais são os membros da comissão. Esses deputados eu nunca fui a uma comissão técnica interferir em nada, nem nesta nem nenhuma outra. A comissão técnica faz a sabatina, como o procurador-geral vai ao Senado, como os ministros do Supremo, antes de serem nomeados, vão ao Senado. Sim, né? sim. Eles são sabatinados, se analisa se ele preenche todos os requisitos para aquela função pública. Aí, aprovado o nome na Comissão de Normas Internas, cabe ao presidente colocar na pauta para votação em plenário. E aí cabe a 42 deputados aprovarem ou não, 3/5 do parlamento, tá vendo? Eu tenho um voto em 70. Uhum. Mas diante de tudo que já aconteceu no tribunal recentemente, né, de não sobrar auditor praticamente, e do trabalho, da importância do trabalho do Tribunal de Contas, o senhor acha que essa influência política não deveria ser descartada nesse momento? O senhor acha que não tem absolutamente nada a ver? Sim. Bianca, não cabe a mim discutir isso. A Constituição brasileira, a Constituição de 88, a mesma que aumentou e alargou os poderes do Ministério Público, tão importante para a sociedade brasileira, que deu reconhecimento à polícia judiciária, seja as polícias federais ou as polícias judiciárias estaduais, é a mesma que estabeleceu quais são os critérios de nomeação para os tribunais de contas, o Tribunal de Contas da União e os tribunais de contas dos estados. Então não cabe a mim interpretar isso, eu não tenho voto para mudar a Constituição. Aliás, no Brasil hoje, eu não vejo nenhuma liderança capaz de conduzir para se ter 308 votos na Câmara Federal e maioria no Senado ou no Congresso Nacional. Então, é uma discussão que não se cabe. O que se cabe, sim, aqueles que cometerem deslizes, a lei atuar. Eu, por exemplo, abri uma CPI que a Cidinha Campos presidiu em 2009 e 2010, acusando esse ex-presidente do Tribunal de Contas, Jonas Lopes, e outros de desmandos no tribunal. Eles ganharam na justiça, ficaram 6 anos respondendo no STJ. Se tivessem sido afastados pela justiça, já que o fórum deles pela Constituição é o STJ, talvez esse Jonas não tivesse roubado tanto de 2011 a 2016, interferido na vida do Estado do Rio de Janeiro. Sim, vamos falar então das futuras eleições, deputado, porque numa entrevista à Veja, o senhor banca Eduardo Paes como candidato a governador em 2018. Isso já está acertado? Paes é o nome do PMDB para governador no ano que vem? Sem nenhuma dúvida. O Eduardo é o melhor nome que nós temos e está disposto a concorrer a governador. Ainda tem alguns impeditivos por contratos de trabalho de consultoria que dá no exterior, que terminam no final de fevereiro. A partir de março ele me comunicou que estará à disposição do partido para ajudar a construir a candidatura a governador em 2018. Então isso já foi acertado, que a gente recebeu até há pouco uma nota da assessoria do Eduardo Paes, mas seria uma aspas dele mesmo. Estou vivendo em Washington, trabalhando no Banco Interamericano de Desenvolvimento e para uma empresa privada chinesa de veículos elétricos e painéis solares. Minhas obrigações com ambos não me permitem ter qualquer discussão política nesse momento e esta é hoje uma das minhas últimas prioridades. Embora ele tenha passado essa informação, o senhor garante que isso já foi acertado e em março... Eu não garanto nada, só que eu não minto. O Eduardo me procurou na minha casa há 2 ou 3 semanas atrás, no final de 2 domingos atrás, para me colocar na qualidade de presidente do partido, que estava à disposição do partido, que tinha esses impeditivos que ele coloca na carta, né?
Então não há nenhuma incongruência. O que eu coloquei é que ele colocou que é candidato e que estará à disposição a partir de março. É o que ele diz, ele tem contrato até fevereiro. Uhum. Agora o senhor não tem... Mas é o seguinte, o partido está aberto para ele ser candidato e eu estou colocando aquilo que ele me disse. Uhum. Sim. Agora o senhor não teme que as investigações avancem sobre o prefeito? Recentemente surgiram denúncias contra alguns de seus secretários, tem também a delação do marqueteiro Renato Pereira. Como é que o PMDB pretende lidar com isso? Olha, o que eu vejo, o que eu vi ao longo dos 8 anos da administração Eduardo Paes, foi de um homem público rigoroso e íntegro. Eu nunca vi ninguém falar que ele cometeu qualquer irregularidade, que fez qualquer ato de ofício, que recebeu qualquer vantagem indevida. Pelo contrário, eu sempre vi, inclusive na imprensa, reclamações de empresários que ele não aceitava assinar aditivo, que tinham prejuízo nas obras. Então, nós consideramos que o Eduardo não terá esse tipo de problema, vai ultrapassar esse negócio de denúncia no regime democrático é importante para que aqueles que são citados possam se defender. Agora, deputado, durante a sua licença também houve a condenação, né, do ex-governador Sérgio Cabral, mais de 45 anos de prisão. O governador Pezão disse que achou excessiva essa pena. O senhor, o que acha? E eu queria saber também se essa punição te constrange de alguma forma ou constrange o partido. Frederico, eu não acho nada. Eu acho que essa é uma questão do judiciário. Você tem várias etapas de defesa do judiciário, isso é o regime democrático. As pessoas condenadas em primeiro grau podem recorrer ao colegiado em segundo grau, pode recorrer ao STJ, pode recorrer ao Supremo. Eu não conheço o processo, não tem como fazer nenhuma análise. Isso é uma questão da defesa e da acusação. Mas causa algum constrangimento ao partido, ao senhor, essa punição? Essa é uma questão que transcende isso. É uma questão que cabe àquele que está passando por isso enfrentar dentro do direito a sua defesa, né? Agora, o senhor falou em Eduardo Paes para governador pelo PMDB e no contexto nacional, o PMDB já tem o nome para apoiar? Não, até porque não há candidato. Eu falei sim, expectativas, né? Eu falei em tese com o jornalista Tiago Prado, que aí é uma visão pessoal, né, que eu acho que o Brasil está numa situação tal que precisa de alguém com muita experiência, alguém testado, e que eu nem conheço o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Estive com ele uma única vez lá no Bandeirantes, junto com um colégio de presidentes de Assembleia Legislativa, há mais de 10 anos atrás. Não tem nenhuma relação, nenhuma intimidade. Falei com ele uma única vez, mas dizia o seguinte: pelo que eu vejo, pela minha visão política, é aquele que tem currículo condizente para enfrentar um país ainda muito complexo, um país de dimensões continentais, com mais de 200 milhões, 207 milhões de habitantes, né, que tem muita coisa a ser superada na área da educação, na própria questão democrática, e que, na minha visão, esse candidato de melhor currículo para enfrentar um país nessas circunstâncias é o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Mas não é uma coisa pessoal, isso não foi discutido. Eu até vejo pelos jornais que o meu partido discute lançar o Serra, né, que é outro grande nome, mas é muito prematuro discutir porque não há candidatura ainda. Ok. Deputado, agradeço muito a gentileza da entrevista, desejo ao senhor bom trabalho, bom retorno ao trabalho. Tá bem, muito obrigado a você, ao Frederico, à CBN e aos ouvintes da CBN. Nós conversamos com o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, deputado Jorge Pisciani, do PMDB, retornando hoje à casa. Deputado do Programa Nacional, mas nós estamos no Rio de Janeiro, o senhor é deputado pelo Rio de Janeiro, não podemos deixar de falar dessa crise que existe no Rio, né? O que fazer com o Rio? O Rio de Janeiro tem solução. A primeira delas, prendam todos, o resto se resolve. Deputado, muito obrigado. Muito obrigado a você.
Deputado, o programa é nacional, mas nós estamos no Rio de Janeiro, o senhor é deputado pelo Rio de Janeiro, não podemos deixar de falar dessa crise que existe no Rio, né? O que fazer com o Rio? O Rio de Janeiro tem solução. A primeira delas, prendam todos, o resto se resolve. Deputado, muito obrigado. Muito obrigado a você.